Bíblico, o versículo bíblico que estaremos baseando a nossa mensagem agora pela manhã. João, capítulo 14, verso 12. Evangelho de João, capítulo 14, verso 12. Na versão que tem aqui em minhas mãos diz assim: em verdade vos digo, aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço, e as farás maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Repetindo, em verdade vos digo, aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Jesus veio anunciar o reino de Deus entre os homens. Mas ele não só anunciou o reino de Deus entre os homens, mas sacrificou-se. Ele deu a sua vida para que as portas do reino de Deus fossem abertas para os homens. Inúmeras vezes ele fez menção de que o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus está entre vós. E nos incumbiu de continuar a proclamar esta mensagem, que o reino de Deus está entre os homens, conforme está lá em Lucas capítulo 9, verso 2, que diz o seguinte: e enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Nós somos enviados para proclamar sobre o reino de Deus, que as portas do reino de Deus estão abertas a todos os homens, e para curar os enfermos da fé. Nós somos enviados para isto. A palavra que nós lemos lá em João capítulo 14, verso 12, nos faz refletir pelo menos em duas questões, pensarmos sobre duas questões. Primeira, como realizar as obras de Cristo Jesus? Como nós podemos realizar as obras de Cristo Jesus? E o segundo questionamento que nos faz pensar é como podemos realizar estas obras maiores do que as de Cristo Jesus. Vamos começar por esse segundo questionamento. Como realizar obras maiores do que Cristo Jesus? Assim diz o versículo: em verdade vos digo, aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. Evidentemente, amados, a obra de Cristo Jesus, o seu nascimento, a sua morte vicária, a sua ressurreição e a sua ascensão, esta obra, ela é incomparável, ela é inatingível. Logo, quando nós comparamos a nossa vida, a nossa obra, a nossa vida com a obra de Cristo Jesus, ficamos a pensar e a entender que estamos muito aquém daquilo que poderíamos fazer. Estamos, na verdade, a anos-luz das obras de Cristo Jesus. Isso, de certa forma, nos traz ao nosso coração e nossa mente algum tipo de frustração, algum tipo de desânimo, até deprimidos. Ficamos até um pouco deprimidos ao comparar a nossa vida cristã, a vida cristã que temos levado, com a obra de Cristo Jesus, e olhando para este versículo que diz que poderemos fazer as obras de Cristo Jesus e fazê-los maiores do que ele fez, ficamos realmente frustrados a olhar por este versículo. Mas Jesus, nesse versículo, amados, não estava afirmando que cada cristão faria a obra maior, milagre maior do que ele. Ele não está afirmando isso. Então, como podemos interpretar este versículo? Quando lemos, temos a impressão de que ele está falando que faremos a obra que ele faz e maiores do que ele fez. Porém, vos digo e afirmo que Jesus não está afirmando, não está dizendo que cada um de nós faria milagres maiores do que ele, porque isso é algo impossível, inatingível a fazer. Como então interpretarmos corretamente este versículo de tal forma que não fiquemos frustrados, não fiquemos desanimados, nem tampouco venhamos a ficar deprimidos?
Bem, nós temos que começar a fazer uma analogia, uma comparação, para entendermos e interpretarmos esse versículo corretamente. Quando estudamos a palavra de Deus, quando estudamos a Bíblia, vemos que a Bíblia tem duas grandes divisões, Velho e Novo Testamento. Dentro destas divisões, nós encontramos 66 livros, 39 no Velho e 27 no Novo Testamento. Também aprendemos que os livros não estão organizados cronologicamente, ou seja, por data, mas sim por assuntos. Os livros na Bíblia estão organizados, agrupados por assuntos. E dentro do Velho Testamento, nós temos um grupo de livros, na verdade 16 livros, chamados livros proféticos, lá no Velho Testamento. E nesta divisão dos livros proféticos, que são 16 livros, temos ainda uma subdivisão entre profetas maiores e profetas menores. Esta subdivisão em profetas maiores e profetas menores não se refere à qualidade do profeta, ou às qualidades espirituais do profeta, ou à qualidade da mensagem que aquele profeta veio a manifestar, sendo a vontade de Deus, ou vindo da parte de Deus, mas sim a quantidade de tempo em que aquele profeta participou do ministério profético. Para entendermos melhor, ou para lembrar aos irmãos, àqueles que já estudaram isso na escola bíblica dominical, nós temos 4 profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, e 12 profetas menores, a começar com Oséias e acabando em Malaquias. Profetas maiores ou menores está se relacionando, está se falando sobre o tempo de profecia. Os 4 maiores é porque profetizaram mais tempo, e os 12 menores é porque profetizaram menos tempo. Não está relacionado à obra, não está relacionado à mensagem ou à profecia ou à personalidade ou à pessoa do profeta, mas sim sobre o tempo decorrido de ministério. Ora, fazendo esta analogia, ou assim entendemos, podemos aplicar este mesmo princípio à palavra ou à mensagem que Cristo deixou para nós lá em João, capítulo 14, verso 12. Ou seja, faremos obras maiores do que Cristo Jesus, porque passaremos mais tempo profetizando, mais tempo anunciando sobre o reino de Deus. Jesus Cristo, o ministério de Jesus Cristo durou aproximadamente 33 anos, e mais efetivamente, segundo os estudiosos, 3 anos. Jesus fundou a igreja, e pela unção do Espírito Santo, a igreja tem proclamado a mensagem do reino de Deus há aproximadamente 2000 anos. Então fica mais fácil entendermos que a igreja tem feito obras maiores do que Cristo Jesus, porque tem passado mais tempo de ministério sobre a face da terra, apregoando o reino de Deus. Talvez os irmãos estejam pensando, e que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com isso? Ora, amados, se nós fazemos parte da igreja, se somos igreja, temos tido esse privilégio de participar do ministério de Cristo Jesus, iniciado por Cristo Jesus, e temos feito obras maiores do que Cristo Jesus, porque temos passado mais tempo pregando, anunciando e revelando o reino de Deus na face desta terra. Quando assim entendi este versículo, toda aquela frustração, todo aquele desânimo e até mesmo aquela ponta de depressão sumiu, porque eu faço parte deste ministério e tenho feito parte, porque tenho permanecido apregoando o reino de Deus. Os irmãos conseguiram entender isso? Aqueles que conseguiram, digam amém. Amém. Não sou muito entusiasmado como eu fiquei, mas que Deus possa fazê-los entusiasmar, ficar felizes com isso, porque não estamos aquém, irmãos.
Não estamos aquém. Deus é tão misericordioso, tão amoroso, tão zeloso, tão longânimo, que nós não estamos aquém. Por mais difícil que você esteja, por maior que seja a tua dificuldade de estar na igreja, de ser cristão, de ter tantas coisas para fazer, tantas tribulações, tanto trabalho, falta de tempo, Deus te dá o privilégio, concede-te a bênção de estar no mesmo patamar, fazendo, cooperando, dando continuidade à obra de Cristo Jesus na face desta terra. E por isso, louvamos e engrandecemos ao Senhor, porque o nosso Senhor não está com um chicote nos chicoteando, nem está contra nós, revoltado, chateado, porque estamos fazendo pouco, mas sim está alegre e feliz porque Ele está nos concedendo, e nós estamos vivendo esse ministério, apesar das nossas dificuldades e limitações. Temos feito mais do que Cristo Jesus em relação ao tempo decorrido. A segunda questão: como realizar as obras de Cristo Jesus? Como nós podemos realizar as obras de Cristo Jesus? A resposta para esta pergunta ou para este questionamento é uma única palavra: como podemos realizar a obra de Cristo Jesus? Convidando. Convidando a todos aqueles que nos cercam a fazer parte do reino de Deus. Nós precisamos convidar, e podemos convidar verbalmente e fisicamente. Verbalmente é fácil entender. Quando convidamos as pessoas ou aqueles que nos rodeiam para fazer parte do reino de Deus, para serem crentes em Cristo Jesus, para arrependerem-se dos seus pecados e crerem no Senhor Jesus Cristo. Isso verbalmente. Como é convidar fisicamente? Como nós convidamos aqueles que nos cercam fisicamente? Imagine as seguintes situações. Amanhã é dia de trabalho e você vai sair de sua casa para trabalhar. Hoje está um clima ameno. Mas vamos supor que amanhã, quando você acordar às 6 da manhã, já sinta aquele bafo de maçarico ligado, como se alguém estivesse passando roupa na tua casa, o ferro estivesse ligado. Os irmãos já sentiram o cheiro de ferro quente? Quando vai passar roupa, fica aquele cheiro no ambiente de ferro quente. E às vezes, quando levantamos de manhã, parece que tem esse cheiro. Isso significa dizer que o dia será muito quente, muito quente. E você então tem que se vestir, se aprontar, você toma banho, já sai do banheiro suado, veste a tua roupa todo já suado para ir trabalhar. Você está a caminho do seu trabalho e vê um grupo de pessoas vestido e pronto para ir para a praia, enquanto você está indo para o trabalho. Elas não precisam falar nada com você, absolutamente nada, mas quando você olha, você fala: se eu pudesse. Eles fazem um convite, sem falar absolutamente nada. Você está no seu local de trabalho, vamos supor que não tenha ar-condicionado, ou está em casa, trabalhando em casa, sem ligar o ar-condicionado, porque ninguém é maluco de ficar ligando o ar-condicionado o dia inteiro e a noite toda, não temos recurso para isso, e você está lá pingando de suor, trabalhando, e na televisão, ou então na tela do teu computador, aparece aquela imagem paradisíaca. Aquela imagem não fala absolutamente nada verbalmente, mas te faz um convite para estar ali. Estou doido para chegar às minhas férias. Estou doido para chegar o final de semana, para estar num lugar semelhante. Então, convidar fisicamente é justamente isso. É quando saímos de casa e estamos vindo para a igreja, mas vamos para a igreja arrastando o pé, com a cabeça baixa. Que tipo de convite estamos fazendo para aqueles que estão nos observando? Coitado, vai para a morte. Se chega em casa depois da igreja, bravejando, reclamando, brigando, aquele que me cerca diz: coitado, vieram do inferno.
Agora, se eu saio alegre, feliz, chego feliz, se eu estou na igreja, chega um visitante ou alguém, bom dia, Deus abençoe. Que tipo de convite eu estou fazendo? Um convite alegre. A pessoa quer estar aqui, quer vir. Então esse é o convite físico. E nós somos chamados para isso. Nós somos chamados para isso, irmãos. E Jesus, ao longo da sua vida ministerial, ele agiu assim. Se formos levar em consideração quantos ouviram o convite do Reino de Deus pela boca de Jesus e quantos ouvem o convite sobre o Reino de Deus através da igreja, vamos ver também que a igreja tem feito obras maiores do que a obra de Cristo Jesus em relação à quantidade. Voltando-nos para o Novo Testamento, nós dificilmente vamos encontrar números de pessoas que ouviram da boca de Jesus sobre o reino de Deus. No Novo Testamento não temos números para dizer, olha, tantas pessoas ouviram da boca de Jesus sobre o reino de Deus. Algumas situações é descrita como multidões ou como muitas pessoas ou uma grande multidão ouvindo a Cristo Jesus. Então não temos muitos números, mas temos alguns, e é sobre esses que eu quero fazer uma conjectura com os irmãos, ou seja, uma hipótese de quantos realmente ouviram da boca de Jesus sobre o reino de Deus. Vamos analisar. Lá em Mateus, no capítulo 14, do verso 15 em diante, nós temos a primeira multiplicação dos pães e do peixe. Ali temos um número de pessoas que estavam ouvindo Jesus falar sobre o reino de Deus. Temos um número específico, tá? 5.000 pessoas, 5.000 homens, para ser mais exato. No capítulo seguinte, Mateus capítulo 15, do verso 32 em diante, nós temos a segunda multiplicação dos pães. E ali também está descrito o número, tá? 4.000 pessoas. 4.000 pessoas. As outras situações em que Jesus falou a um grande número de pessoas, nós não temos o número exato. Então vamos nos basear nessas para que possamos ter uma ideia aproximada do número de pessoas que ouviram Jesus falar sobre o reino de Deus. Se supormos que estas duas situações, a primeira multiplicação e a segunda multiplicação, foram pessoas diferentes que estiveram nelas, na primeira 5.000, na segunda 5.000, se somarmos, teremos aí pelo menos 9.000 pessoas que ouviram falar do reino de Deus através da boca de Cristo Jesus. Se levarmos em consideração que a Bíblia fala sobre homens e somarmos a ela uma perspectiva de mulheres e crianças, poderemos multiplicar facilmente esse número para 18.000 pessoas. 18.000 pessoas ouviram Jesus falar sobre o reino de Deus. Mas, se Jesus anunciou também a outras pessoas, e essas pessoas não têm um número exato, podemos somar aí, por baixo, pelo menos mais 2.000 pessoas. Para fazer um número exato, 20.000 pessoas ouviram Jesus falar sobre o reino de Deus. Quero chamar a atenção dos irmãos que eu não estou afirmando categoricamente que 20.000 pessoas somente ouviram Jesus falar sobre o reino de Deus. É algo hipotético, com o número que temos em termos de Novo Testamento, um número reduzido. Então, é uma suposição que 20.000 pessoas ouviram. Bom, 20.000 pessoas é pouco ou é muito? Alguns estudiosos buscaram a ideia e a perspectiva de habitantes em Jerusalém daquela época de Jesus. E chegaram ao número de 30.000 pessoas. 30.000 pessoas habitavam em Jerusalém naquela época. Ora, se 30.000 habitavam em Jerusalém, Jesus falou aproximadamente, mais ou menos, a 20.000 pessoas, alcançou uma boa porcentagem de pessoas da época, pelo menos 2/3 dos habitantes de Jerusalém. Pois bem, 20.000 ouviram, mas lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 6,
Paulo, falando sobre o momento da ressurreição até a ascensão de Cristo, falou que nesse período entre a ressurreição e a ascensão de Cristo, aproximadamente mais de 500 irmãos viram a Jesus. Mais de 500 irmãos viram a Jesus. Ele trata como irmãos, caracteriza essas pessoas que viram como irmãos. Temos notícia também lá em Atos capítulo 1, verso 15, que na descida do Espírito Santo, na dispensação do Espírito Santo, estavam reunidos 120 discípulos ali em Jerusalém para receber o Espírito Santo. Os irmãos me permitam abrir um pequeno parênteses. Ora, se 20 mil ouviram, e temos aí uma porcentagem de 500 ou mais de 500 que viram a Jesus ressurreto, e 120 perseveravam na fé, se fizermos um cálculo, e não precisa ser muito matemático, a porcentagem de convertidos foi bem pequena. Daqueles que ouviram da boca de Jesus o reino de Deus. Se levarmos em consideração 500, temos aí aproximadamente 2,5% de convertidos. Se levarmos em consideração os 120, temos aproximadamente 1,7% de convertidos. E o que isso nos atinge diretamente? Ora, amados, alguns ficam chateados, entristecidos com os resultados do evangelismo que fazemos. Não tem conversão, as pessoas não se manifestam. Ou alguns outros ficam entristecidos pelo pífio crescimento numérico da igreja. Mas isso não é de hoje, isso é desde sempre, desde sempre. E nós precisamos aprender com Cristo Jesus. O que podemos aprender com Cristo Jesus com esta lição, com esta imagem que estamos vislumbrando através do Novo Testamento? Que Jesus tinha uma única preocupação. Qual era a preocupação de Jesus? Era com o resultado do evangelismo? Não. A preocupação de Jesus era com a sua missão, em cumprir a sua missão. Nós não precisamos ficar preocupados com os resultados. Nós precisamos ficar preocupados com a nossa missão. Se estamos vivendo realmente o cristianismo, se estamos proclamando o reino de Deus como ele é realmente magnífico, grandioso, glorioso, ou se a nossa fala está de acordo com a nossa vivência, e se a nossa vivência, ou se o nosso testemunho, se o nosso convite físico tem realmente atraído as pessoas para Cristo Jesus e não traído a Jesus. Então esta é a grande lição que nós podemos e devemos tirar disso. Fechado esse pequeno parênteses, vamos prosseguir. Quando Jesus afirma que a igreja fará obras maiores do que a dele, podemos entender que isto começou no Pentecostes, porque a igreja foi fundada, iniciada ali no Pentecostes. No dia de Pentecostes, segundo alguns estudiosos, a população de Jerusalém, que era de 30 mil pessoas, pulava para 120 mil pessoas, ou seja, quadruplicava o número de pessoas. Na primeira pregação, Pedro, anunciando o Evangelho de Cristo Jesus, lá em Atos capítulo 2, verso 42, temos a notícia de 3 mil convertidos e batizados. No capítulo 4 de Atos, nós vemos que este número foi acrescido a este número, mais 2 mil pessoas se converteram ao cristianismo, já passando para 5 mil pessoas. Na continuidade da leitura do livro de Atos até o seu final, podemos concluir que a igreja de Cristo Jesus se espalhou pelo Império Romano, inclusive sobre a capital do Império, em Roma, existia a igreja cristã em Roma. Ou seja, houve uma explosão. E de lá para cá, a igreja tem crescido, tem chegado até nós a proclamação de que as portas do reino de Deus, ou as portas do reino dos céus, está aberta para cada um de nós e nós a aceitamos.
voltando à pergunta, como realizar a obra de Cristo Jesus? Convidando. Nós precisamos convidar. Quantas vezes, irmãos? Sempre. A todo instante. Mesmo aqueles que já convidamos e mesmo aqueles que já falaram não. Precisamos continuar a convidar para que aceitem a Cristo Jesus, para que adentrem no reino de Deus. Esta é a nossa função, esta é a nossa missão. Todo crente, eu e você, temos que ter como objetivo diário, falar de Cristo Jesus e questionar se aquela pessoa não quer aceitar Cristo Jesus como Senhor e suficiente Salvador. Um bom convite, amados, tem no mínimo 4 verdades. Um bom convite para aceitar a Cristo Jesus tem pelo menos 4 verdades. Eu coloquei no multimídia, vou pedir a Catherine para colocar aí a primeira. Os irmãos estão lendo já? Porque eu estou sem a televisão. Dá um ok para mim, Catherine. Sim, vou seguir. Vai aparecer. Só um minutinho. Apareceu? Então lê para mim. Explicar o quanto Deus é bom e santo. O que Deus fez e tem feito em teu viver. Isso. Então como é que eu posso explicar que Deus é bom e santo? Falando que Ele fez e tem feito na minha vida. Os irmãos têm experiência com Deus? Tem bênçãos para contar? Milagres? Então conta isso, irmãos. Você vai estar explicando para Deus o quanto Deus é bom, o quanto Deus é santo. Olha, Deus fez isso na minha vida, Deus fez maravilha no meu viver. Quais as maravilhas? Fez esse, aquele outro, mulher, e continua fazendo. É isso, um bom convite começa por aí, falando o quanto Deus é bom e é santo. E como é que eu posso fazer isso? Através da revelação do que Deus fez na minha vida, na sua vida. Qual é o próximo? A próxima verdade. Isso. Como é que a gente pode explicar isso, irmão? A situação desesperadora do nosso pecado, a nossa culpa e a ira justa de Deus. Como é que a gente pode explicar isso? Dizendo como éramos. O velho homem. Dizendo como éramos. Como é que é a minha vida antes de aceitar a Cristo Jesus? Como é que eu estava envolvido com o pecado? A culpa que graçava em meu coração, na minha mente. O peso da minha alma em relação a esta culpa do meu pecado. Eu preciso falar sobre isso. É um testemunho de como Deus pode agora transformar. Terceira verdade. Então posso falar através dos fatos históricos. Quais são os fatos históricos? Jesus nasceu, viveu, morreu e ressuscitou, está vivo. E que este sacrifício foi a meu favor, para que eu pudesse ter vida em abundância, pudesse ser perdoado dos meus pecados. E o que eu posso falar então de pessoal? O que isso faz na minha vida, na sua vida, na nossa vida? Transformação. Eu era assim, agora estou transformado. Transformado para melhor. A forma que eu pensava, a forma que eu agia, a forma que eu reagia, como eu andava, reconheci que estava errado e agora não faço mais. E tenho poder para isso. Porque o Espírito habita em mim. Tenho poder. E é Deus que me dá esse poder através do Espírito Santo. Precisamos falar sobre isso. E como alcançamos? Como alcançamos isso? 2 palavrinhas. Fé e arrependimento. Nós temos que falar como.
Senão a pessoa vai dizer, como? Como que você alcançou isso? Jesus fez. Você foi transformado. Como é que você alcançou isso? Através do arrependimento. E o que é arrependimento? Reconhecimento de que está errado e a decisão de não cometer mais aquele erro. Ah, mas isso é muito difícil. Eu fumo, eu bebo, participo de orgias, de festa, adoro festa, adoro baile. Isso é o que as pessoas falam. Como é que eu vou explicar isso para eles? Como ele vai conseguir deixar? Através do poder que vem através da fé em Cristo Jesus. Vai falar para ele, eu também tinha esse desejo, esse vínculo forte com o pecado, mas através da fé em Cristo Jesus, ele me libertou, e eu não sinto mais desejo, não estou mais apegado a isso. Então é a transformação. E a quarta verdade que precisa ter nesse seu convite, lê para mim. Preparar o coração do ouvinte para que ele faça a decisão naquele mesmo momento, entregando sua vida a Jesus, reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador. Você fala tudo isso, você segue esse espaço, você fala que Deus é bom, Deus é santo, como Ele faz algo maravilhoso na tua vida, milagre, você fala como você era, o que Deus fez para te transformar, você agora é um homem transformado. Muito prazer, tenha um bom dia, Deus abençoe. Ou tu fala tudo isso e diz, vai lá na minha igreja, vai lá. Isso na segunda-feira, vai levar terça, quarta, quinta, sexta, sábado, só vai vir só no domingo. Será que vai durar essas tuas palavras, esse teu convite? Até domingo? Muitas vezes não. Na grande maioria das vezes não. Se você não estiver ali em cima, não é convidar e convidar novamente, mas o mais certo é você apelar ao coração daquela pessoa. Aceita Cristo Jesus agora. Você aceita Cristo Jesus. Não falar, você não quer aceitar. Se você falar, não quer aceitar, o que a pessoa pensa? Não quero. Não quero. Aceita Cristo Jesus. Aceita Cristo Jesus. Lembra-se não sei se os irmãos já passaram por isso, mas vendedor em loja. Quando chega em loja, o vendedor fala o quê? Posso te ajudar? Tem que levar agora, porque amanhã já vai mudar o preço. Tem que levar agora. Você tem que comprar agora, porque amanhã já está outro preço. Não vou poder garantir o preço. É o último. Tem que levar agora. Então a gente tem que agir, irmãos, com essa mesma perspicácia. Vai falar, você não quer aceitar? Luciano, você não quer aceitar? Não. Eu já estou falando não. Então, Luciano, aceita Cristo Jesus agora. Aceita agora. Não precisa ir para amanhã, ou depois para cá. Não, aceita agora. Aceita agora aqui comigo. Segura na mão. Né? Se não segurar, aceita agora. Aceita. E o Espírito Santo há de convencer do pecado, da justiça e do juízo. E você vai ganhar aquela alma para Cristo Jesus. Seguindo isso, não é difícil. Ela pode falar não? Pode, é um direito dela. Mas vai ficar mais difícil. E você vai estar cumprindo a sua missão. Talvez você esteja pensando, mas ao longo da minha vida, eu não vou estar com 100 pessoas, não vou conseguir ter tantos contatos assim. A matemática de Deus, irmãos, é fantástica. Quando aceitamos a Cristo Jesus como nosso Senhor e suficiente Salvador, passamos a ser um corpo de Cristo, que nós chamamos de igreja. Logo, quando você faz alguma coisa boa ou mal, vai repercutir na igreja. Porque você é um corpo. Vai repercutir no corpo. Seja algo bom ou algo mal. Expliquemos melhor. Você não está mais isolado. Você não é mais um indivíduo ao aceitar a Cristo Jesus. Você faz parte de um corpo. Está ligado, vinculado a este corpo. Está unido a este corpo. E se você pecar, certamente há de manchar todo o corpo.
não vai te manchar apenas individualmente, mas vai manchar todo o corpo. Dificilmente a pessoa fala, fulano errou, mas sim aquele crente errou, manchando todo o corpo. Se eu como pastor pecar, vai manchar todo o ministério pastoral, toda a igreja, não apenas aquela pessoa, mas toda a igreja. Porque estamos vinculados, estamos unidos a este corpo. É uma grande responsabilidade realmente ser crente em Cristo Jesus, ser cristão. Porque não estamos mais só, não estamos mais isolados. Nós podemos comparar isso ao casamento. A vida de solteiro é completamente diferente da vida de casado. Quando casamos, temos a responsabilidade duplicada. Estamos vinculados a uma pessoa, vinculados a ela. Temos que dar satisfação da nossa, aonde estamos, como estamos e a que hora estamos. É interessante, às vezes a gente brinca, em casa mesmo, né? Bota um short diferente, uma bermuda ou uma camiseta, porque estou com frio, alguma coisa, não sei. Tu vai aonde? Sim, larga no meu pé, mulher. Tem que dar satisfação de tudo? É brincadeira, mas é verdade. E veja a questão do zelo, do compromisso. Basta mudar uma roupa, ou botar uma roupa um pouco mais diferente, já despertou, você vai aonde? Mas por quê? Porque somos unha e carne. Ou seja, somos uma só carne. Estamos unidos. O que um faz afeta necessariamente o outro. E toda a família. Não tem como. Na igreja é a mesma coisa. Ser membro do corpo de Cristo é a mesma coisa. O que eu faço vai interferir na igreja, em todo o corpo, queiramos ou não. Mas a partir de hoje precisamos ter essa consciência. O que eu faço ou deixo de fazer há de influenciar e prejudicar ou abençoar todo o corpo. Da mesma forma é quando cooperamos para a proclamação do reino de Deus. Quando cooperamos, amados, estamos falando de Cristo Jesus para alguém, dando o nosso testemunho, falando do que éramos e que somos hoje, o que Deus fez na nossa vida. Não somos nós que estamos falando, nós estamos sendo boca de Deus, profetas do Senhor. Estamos anunciando o que Deus tem para falar àquela pessoa. E quando aquela pessoa, convencida pelo Espírito Santo, aceita a Cristo Jesus, aquela alma ou aquela vida, ela vai como recompensa para quem? Como galardão para quem? O silêncio indica que os irmãos estão numa tremenda dúvida. Para a igreja. Para a igreja. Aí você diz, então, peraí, eu me esforço, falo da palavra de Deus, estou ali, pregando, e quando aquela pessoa aceita a Cristo Jesus, quem ganha é a igreja? Sim, quem ganha é a igreja. E a matemática de Deus é fantástica, irmãos, porque a igreja, quando está evangelizando por todo o mundo, a alma que é ganha também está contando na tua conta. Na tua conta. Por isso que a matemática de Deus é maravilhosa. Vamos supor a seguinte situação. Luiz prega a palavra de Deus para mim e eu aceito a Cristo Jesus como meu Senhor e suficiente Salvador. A recompensa desta alma vai para o Luiz e para a igreja de Cristo Jesus. Eu prego a palavra do Senhor através de testemunho para outra pessoa. A pessoa que eu ganho, vem recompensa para mim, para o Luiz e para a igreja. Para a igreja dele, para a minha igreja, para a igreja universal. A igreja que ganha a alma para Cristo compartilha esta bênção para os seus membros. De todo o universo, irmãos. De todo o universo. Por isso que a matemática de Deus é excepcional, é magnífica, porque quando olhamos, ou chegaremos lá no céu, quando olharmos para os nossos galardões, ficaremos boquiabertos. Boquiabertos. Senhor, eu não merecia tal coisa, o que eu fiz para tudo isso? O que eu fiz para tudo isso? O amor de Deus nos constrange. E eu falo isso, irmãos, para que os irmãos possam fazer a comparação com as situações que os irmãos têm passado. Há situações realmente difíceis, e Deus abençoa-nos a suplantar essas situações.
Mas há situações também que Deus nos abençoa de tal forma que olhamos e dizemos: olha, eu não merecia isso tudo. Meu Deus, essa bênção está muito além do que eu podia sequer imaginar. Muito além. Talvez aconteça com os irmãos, mas acontece muito comigo. Quando casei, não imaginava, sequer podia imaginar que seria hoje avô, que seria hoje pai de filhos maravilhosos, que teria uma esposa abençoadíssima, que teria um teto sobre a minha cabeça, que faria parte de uma igreja magnífica. Não podia sequer imaginar. Quando eu penso nisso, eu disse: Senhor, não merecia tal bênção, e não mereço, porque é muito além daquilo que eu podia sequer imaginar. E eu sei que se os irmãos pararem, verão isso também na vida dos irmãos. Deus fazendo coisas que, meu Deus, é muito, é demais, é extremamente grande. E eu fico imaginando nos céus, quando nós chegarmos, amados, os galardões, os nossos galardões serão da mesma magnitude do nosso Deus. Ficaremos boquiabertos. Talvez alguns incautos ou imprudentes na fé digam: ora, se o Luiz vai evangelizar e a alma que ele ganhar vai para mim, então eu vou ficar aqui de braço cruzado, que é muito mais fácil. Já vou ganhar mesmo? Mas não é assim, não. Não é assim mesmo. Porque quando nós deixamos de testemunhar, deixamos de convidar verbalmente ou fisicamente, caímos numa profunda desobediência a Deus. E nós sabemos que toda e qualquer desobediência é o quê? Pecado. E pecado gera o quê? A morte. Significa o afastamento da presença de Deus. Lá no Evangelho de Mateus, no finalzinho do Evangelho de Mateus, né, capítulo 28, versos 19 e 20, nós temos lá uma ordenança. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor está mandando-nos ir pregar o Evangelho. Quando não pregamos o reino de Deus, não vivemos o Evangelho, não testemunhamos, não convidamos, estamos em plena desobediência a Deus, logo estamos em pecado. E aquele que peca, aquele que desobedece à vontade de Cristo Jesus, não ama a Deus. Se não ama a Deus, pode estar na igreja, pode se denominar crente, pode ser membro de igreja, mas não é filho de Deus. E o resultado não é os céus, é o inferno. Vejam, amados, a importância de pregarmos sobre o reino de Deus. Não pregarmos apenas como igreja, coletivamente, mas nós individualmente temos a preocupação diária de falar de Cristo Jesus, de testemunhar de Cristo Jesus. Se essa minha atitude, esta minha reação, este meu sentimento não está convidando o meu próximo, ou impedirá o meu próximo de se chegar a Cristo Jesus, eu tenho que parar isso. Eu não posso cometer este ato, não posso pensar assim, não posso sentir daquela forma, porque a minha missão é pregar sobre a palavra de Deus, é pregar que o reino de Deus está entre nós e que a porta do reino está escancarada para o homem. Esta é a minha missão, é a nossa missão como crentes em Cristo Jesus. E Isaías, ele cita lá no capítulo 52, verso 7, como é a forma daqueles que anunciam o Evangelho. Diz ele: quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião: o teu Deus reina. Por que, amados, o mensageiro de Cristo Jesus, o mensageiro do convite do reino de Deus é tão belo assim? Eu separei algumas questões ou alguns princípios do porquê, né, algumas respostas. Vou pedir a Catherine para colocar lá o número 4, Catherine.
Vou pedir os irmãos para ler. Pelo coração do homem. Nós somos portadores desta alegria e dessa paz, irmãos. Tão almejada pelo homem, nós somos os portadores. Nós somos os portadores. Por isso que somos belos. Quando você espera uma correspondência, quando você espera um resultado, quando você espera um telefonema, por exemplo, você está precisando de um emprego, você faz a entrevista, a pessoa, olha, essa semana a gente liga para você. Essa semana. Como é que tu fica próximo do telefone? O telefone está aqui. Fica na expectativa, não fica? Ele toca, é aquela pessoa que te entrevistou. O que você espera ouvir? Você está contratado. Quando a pessoa fala isso, tu fala fica feliz. A pessoa pode ser a mais horrível do mundo, mas ela te trouxe uma bela mensagem. Então ela passa a ser a mais bela. Você chega na firma para entregar os documentos, a secretária está de mau humor, é horrorosa. Você, bom dia, tu é maravilhosa, tu é linda. Tu acha todo mundo lindo, maravilhoso, porque você tem uma boa notícia. Por isso que nós somos belos, nós somos lindos, porque trazemos aquilo que o mundo espera, a verdadeira paz, a verdadeira alegria. Nós somos belos, por quê? Segundo, nós somos portadores da mensagem de que a guerra contra o pecado está acabada e vencida por Cristo Jesus. Isso, a guerra do pecado é uma doença, é a maior das enfermidades do mundo. É a mesma coisa quando alguém chega e diz, olha, você está curado. A tua doença, a tua enfermidade, a tua dor de dente, a tua dor de cabeça, o teu problema pulmonar, o teu isso, o teu aquilo, tem resultado, tem cura. Tem cura. Quando uma pessoa fala isso para você, o que você acha dela? Ela é linda. Ela passa a ser bela. Maravilhosa. Tem. Então nós somos portadores da cura, dessa mensagem de cura, de libertação, que é a enfermidade do pecado. Terceiro, nós somos portadores do perdão de Deus. Como Paulo fala, nós somos a carta de Cristo, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus. Você é a carta de Cristo Jesus. Você é a carta escrita não por mãos humanas. É horrível quando o crente em Cristo Jesus não consegue enxergar isso, porque ele ainda está enxergando a sua hereditariedade e os defeitos hereditários que herdou. Eu sou assim porque meu pai era assim, minha mãe era assim. Mas se você nasceu novamente, você é filho do Deus vivo. E se é filho do Deus vivo, as tuas características, a tua personalidade, a tua herança é divina. E nós temos esta herança divina, a palavra de perdão, para aqueles que estão ao nosso alcance, irmãos. Não só a palavra de perdão, mas também proclamamos a salvação. Que tipo de salvação é a próxima? Da pobreza, do estômago vazio, da enfermidade, das guerras e dos conflitos. Sim, nós somos portadores desta salvação. Porque quando a pessoa crê em Cristo Jesus, não há dificuldade, não há impossível para Deus. Ela passa a enxergar o sobrenatural e a crer que é possível todas as coisas em Cristo Jesus. Nós somos portadores desta salvação. Nós somos anunciadores do reinado de Deus. Não mais um reinado ou um rei ou um príncipe deste mundo que escraviza os seus súditos, mas nós somos anunciadores do verdadeiro rei, que tem bondade, amor e misericórdia para aqueles que o seguem. Por isso, somos belos. Você é belo. Viu, irmã Bela? A irmã é bela 2 vezes. Somos belos em Cristo Jesus. Concluindo, como fazemos as obras de Cristo e as fazemos maiores do que Ele? Com
dando o pecador para aceitar a Cristo Jesus durante toda a vida que ainda temos sobre a face desta terra. Os irmãos compreenderam isso? Estão entusiasmados? Espero que sim, porque esta é a nossa missão e nós não podemos falhar. Quando trabalhamos, servimos ao Senhor, estamos imbuídos desta missão, somos mais do que felizes, porque nos tornamos úteis nas mãos do nosso Deus. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe. Nós vamos entoar o hino 441 do nosso cantor cristão. Quero destacar a presença da irmã Bela. A cirurgia foi um sucesso e a recuperação dela, espero que esteja caminhando muito bem. Logo, logo ela possa estar enxergando de forma clara, sem o óculos escuro, apesar que fica também bonita de óculos escuros. Vamos ficar de pé e vamos louvar ao Senhor com esse belíssimo hino. 4, 4.